Bom, pessoal, tô chegando trazendo mais informações para vocês. Eu sou Fagundes e prestem atenção. Hoje, 30 de dezembro de 2022, presidente Bolsonaro acabou de fazer uma declaração, né? A última declaração dele como presidente da República. E eu vou deixar uma coisa bem clara aqui no início desse vídeo. Gente, eu vou expressar aqui a minha opinião, o meu ponto de vista. Tá? Ninguém é obrigado a concordar com o que eu vou dizer aqui não. E eu sei que muita gente, inclusive muita gente, que apoiou o presidente Bolsonaro, né, e não compreendeu, provavelmente não compreendeu, né, o emaranhado do sistema, o poder do sistema, né, e talvez até se sinta frustrado com a decisão do presidente, ou com parte da fala do presidente. Mas no meu ponto de vista, mais uma vez Bolsonaro demonstrou, para mim, Fagundes, demonstrou ser um estadista que antes de qualquer coisa, ele pensa no povo, né, e não no poder. Porque se ele fosse um cara que pensasse no poder, ele faria como Maduro, ele faria como muitos outros, né? E Lula não estaria hoje onde está. Mas vamos lá. Vamos para o primeiro comentário aqui do vídeo, gente. Pra gente. Gilson Santiago. Policiais vagabundos encaram o exército. Povo desarmado é fácil. Comentou ele no vídeo. Após a intervenção do exército, polícia desiste de remover acampamento no QG de Brasília. Gente, eu venho falando desde o início, eu não sei se vocês estão lembrados, mas quem acompanhar o canal aqui, ninguém aqui pode dizer, porque o Fagundes falou que ia ter. Eu nunca disse isso. E quem conhece o canal há bastante tempo sabe, eu sempre fui contra essa questão da intervenção. Todo mundo sabe disso, eu sempre fui contra essa questão da intervenção. E quando passou as eleições, eu falei, gente, não temos ambiente. Repeti várias e várias vezes os motivos pelos quais a gente não tinha um ambiente. Expliquei exaustivamente que Bolsonaro não poderia pedir a intervenção militar da maneira que as pessoas queriam que ele fizesse. Eu sei que muita gente, por não conhecerem, né, como funciona o mecanismo e muitas vezes tiveram seus ânimos, né, alimentados por vídeos que diziam que estavam acontecendo certas ações que não estavam acontecendo, mas que espalhados davam a ideia de que algo iria acontecer no Brasil em favor dos patriotas, e as pessoas começaram a comprar a narrativa sem prestar atenção nos detalhes do que Bolsonaro falava. E as pessoas acabaram comprando uma ideia não de Bolsonaro, mas a ideia da própria esquerda, né, que foi fomentar de forma mentirosa certas ações, certos atos que supostamente estariam acontecendo, mas que não estariam. Era só para alimentar a esperança, porque eles sabiam exatamente, eles sabem como fazer isso. Eles são mestres em criar um cenário para depois fazer com que as pessoas se frustrem diante daquele cenário, né? E muita gente está frustrada com Bolsonaro, erroneamente, muito erroneamente. Mas vamos à matéria. Título da matéria: emocionado em live, Bolsonaro diz que não terá tudo ou nada. Para mim, gente, essa ação de Bolsonaro tá corretíssima. O pessoal, porque Bolsonaro não faz nada. Cadê Bolsonaro? Bolsonaro traiu o povo. Gente, Bolsonaro quantas pessoas Bolsonaro? É uma. O cara passou 4 anos lutando contra um sistema, apanhando, levando facada de aliados. Quantos aliados, né? O Peppa Pig, né? O Frota e muitos outros que traíram o presidente Bolsonaro. Mesmo assim, o cara, Sérgio Moro, mesmo assim o cara continuou firme, sozinho. O que esse cara fez por esse Brasil, economicamente falando, assistencialmente falando, dos auxílios e do socorro que ele deu durante a pandemia, coisa...
né? Eu acho bonitinho os governadores aí falando mal dele, mas nenhum governador socorreu ninguém. Os governadores e prefeitos mandaram o povo ficar em casa. Quem socorreu foi o governo federal. Foi o governo federal. Nós tivemos aí em alguns estados até esconder o alimento para não dar ao povo, só para não dizer que era o governo federal que estava ajudando a sociedade. E por aí vai, né? Então, para mim, Bolsonaro fez a decisão mais correta nesse momento. Primeiro porque a ação que o povo queria que Bolsonaro tomasse, na verdade, só quem poderia tomar o povo. O povo tomou em partes a ação. Tomou em partes. Faltou o elemento chave. E eu cansei de explicar isso aqui, né? Vamos para a matéria, para a fala do presidente, a quem eu, com todo o meu carinho, respeito e admiro muito. Até nessa hora ele dá uma lição de patriotismo. É uma pena que muita gente não consiga perceber isso. Se você não é inscrito no canal, se inscreve agora mesmo, ative o sininho das notificações, marque a opção receber todos os vídeos, comente, compartilhe e deixe seu like. Na descrição, chave Pix, conta bancária, o nome dessa galera maravilhosa que colabora com a gente. Live política, todos os sábados às 21 horas, vem pra cá, porque na nossa live tem 100% de interatividade. É você quem faz a live junto com a gente. Não se esquece, na descrição do vídeo tem chave Pix, ou melhor, na descrição do vídeo, no finalzinho, gente, você vai encontrar o link de convite para o nosso grupo lá no Telegram, onde você recebe todas as nossas informações, né, em primeira mão, né? Eu confesso que a gente fica triste por estar vendo um corrupto subindo a rampa. Mas a minha alegria é saber que, independente do que aconteça, Bolsonaro vai continuar ao nosso lado, mesmo que a ação que ele tome não é a que nós esperávamos. E nem sempre aquilo que a gente quer é o melhor para nós. Eu acho que ele compreende muito bem isso. Bom, em pronunciamento nesta sexta-feira 30, o presidente Jair Bolsonaro, PL, fez um discurso em que falou em fazer oposição ao futuro governo Lula-PT e declarou que não terá um tudo ou nada, mas sim inteligência. Então, primeiro, Bolsonaro já deixa claro, não estou arregando da briga, não estou desistindo da luta. Nós vamos fazer oposição ano que vem. Só que eu não vou tomar uma atitude que eu sei que vai prejudicar o país. Porque, querendo ou não, gente, uma intervenção militar, ele mexe com tantas áreas que vocês nem imaginam. Eu queria que os críticos de Bolsonaro, que se dizem apoiadores e se dizem frustrados, abandonados pelo presidente, eu queria tanto que vocês parassem de assistir TikTok, Kawaii, que é onde tá essas porcarias aí que fica fomentando porque tem um relatório, porque já estão um casal gêmeo. Eu queria que vocês sentassem um pouquinho, como eu fiz lá atrás, isso eu fiz há uns 2 anos atrás. Quando começou a surgir, eu sentei. Inclusive eu fiz um vídeo falando sobre o artigo 142 lá atrás aqui também, quando começou a surgir essa ideia. Eu queria que vocês sentassem em casa e começassem a pesquisar no Google. Simples, no Google. O que é uma intervenção militar? Quais os seus efeitos colaterais? O que muda na política econômica, o que muda na questão de investimentos externos, o que muda na questão inflação, valorização do real. Gente, senta um pouquinho antes de chamar Bolsonaro de covarde e dá uma pesquisada nisso para vocês verem, para vocês entenderem um pouco o quanto uma intervenção mexeria com o Brasil. É o primeiro ponto que eu acho que deveria ser necessário as pessoas pesquisarem. Segundo ponto, pesquisar quem pode e como deve ser feito o pedido de intervenção. Que eu acho que só essa parte aqui já eliminaria essa ideia do pessoal chamar Bolsonaro de covarde por não chamar. Porque aí explicaria para muita gente o que a gente explica direto, o que a gente vem falando, a redundância, né? Aquilo que eu venho falando direto aqui parece que não entra. Bolsonaro sozinho não pode pedir uma intervenção, ele não pode. Muita gente quer que ele faça na marra, ele não vai fazer o que não pode ser feito, né? E aí, o outro ponto, quem é que pode pedir sozinho? Só que aí existem consequências, que é o povo quem pode, mas existem consequências. E aí eu pergunto a você,
que chamam Bolsonaro de covarde. Você está disposto? Você estaria disposto a enfrentar as consequências de uma invocação pelo povo das Forças Armadas, o que vem, do que seria necessário para isso, do caos que seria necessário ser gerado para isso? Bolsonaro, ele enfrentou os 4 anos de governo apanhando, sendo traído, perseguido, ele enfrentou. Agora a pergunta é, você aí do outro lado tem coragem de enfrentar a parte que confere ao povo? Porque não é só ficar na frente dos quartéis não, gente. Tem muito mais do que isso. A declaração ocorreu durante uma transmissão que o chefe do executivo fez nas redes sociais. Inteligência é a palavra-chave. Não tem tudo ou nada. Inteligência, vamos mostrar que somos diferentes, declarou. Por isso que eu admiro esse cara. Ele defende e ele atua por aquilo que ele defende. Em sua fala, Bolsonaro disse ainda ter feito o possível pela reeleição. Criticou os nomes indicados para o ministério de Lula e disse ter sido alvo de perseguição da imprensa e do judiciário ao longo de seus 4 anos de mandato. O líder ainda declarou que a nova gestão começa capenga. Bolsonaro ainda falou sobre as manifestações contra o resultado das eleições e disse que os atos foram espontâneos e que não serão perdidos com o tempo. O chefe do executivo declarou que os participantes do protesto estão em busca da liberdade e da democracia e condenou a instalação de uma bomba próximo do aeroporto de Brasília. Nada justifica aqui em Brasília essa tentativa de ato terrorista no aeroporto de Brasília. Nada justifica. Um elemento que foi pego, graças a Deus, com ideias que não coadunam com nenhum cidadão agora, mas se fica em cima do cara. Como bolsonarista do tempo todo, é a maneira da imprensa tratar, protestou, né? Então, vejam. Olha o que tá contra Bolsonaro. O cara é um sozinho, gente. O cara é um sozinho. Teve que encarar 512 deputados. Teve que encarar 81 senadores, 11 ministros do Supremo Tribunal Federal. O cara foi perseguido. Tem inquéritos abertos contra o cara que são inconstitucionais. O cara não teve paz durante todos esses 4 anos e tem gente que chama ele de covarde, queria que ele tomasse uma atitude que ia trazer mais prejuízo do que resultado. Só traria resultado de fato a intervenção se ela fosse pedida pelo povo e o povo tivesse disposto a encarar as consequências para fazer isso. A prova de que o povo não estava disposto foi os caminhoneiros tendo que retirarem os caminhões. Porque se o povo tivesse disposto, gente, os caminhões estavam lá até hoje, independente dos milhares de reais que as multas estivessem sido aplicadas. Bolsonaro, ele encarou processos, ele estava disposto a encarar processos, ações, perseguições, traições, tudo isso ele enfrentou, tudo isso ele encarou. Emocionado, Bolsonaro ainda disse que o bem vai vencer e falou sobre os novos políticos eleitos, que formaram um Congresso mais conservador a partir de 2023. Tenham certeza, não vai demorar muito tempo. O Brasil vai voltar ao eixo da normalidade, da prosperidade, da ordem, do progresso, do respeito. O Brasil não sucumbirá, completou. E aí, finaliza aqui a matéria. Eu sei que essa não é a atitude que a maioria das pessoas queriam. E eu volto a repetir, se a gente fizesse a nossa parte nas manifestações e o Brasil tivesse parado, literalmente, não é manifestação não só, mercado começasse a ficar desabastecido. Nós começássemos a ver o reflexo das manifestações na economia. Aí sim, nós íamos ver o exército tomar atitude, porque é esse elemento que faltou e eu venho repetindo isso desde o dia 30. Desde o dia 30. Por que vocês acham que o PT não permitiu que o MST lá atrás, lá perto do dia 30, lá do dia 4, 5, 6, fosse para cima dos caminhoneiros como eles queriam? Até reunião eles fizeram. Por que vocês acham que foram impedidos?
Porque se eles tivessem ido, teriam dado o elemento chave para o exército poder fazer o que tinha que ser feito. Por isso, nós não vimos a militância indo para cima. Por isso a gente não viu a militância agindo. Vocês perceberam, gente? Que agora, no final, que a gente teve esse negócio dessas bombas, mas tentando trazer essa pecha para os bolsonaristas. Porque eles sabem, a esquerda sabe, porque a esquerda vive dessas manobras de tomada de poder. Eles sabem quais são os elementos chaves. Infelizmente, essa geração de manifestantes ainda não sabem. Eu gostaria que você sentasse, fosse lá para 64, pesquisasse como foram as manifestações de 64. O que levaram as mulheres, gente, quando eu paro para pensar, a maioria, mulheres nas ruas naquele tempo, em um período que a mulher não tinha valor dentro da sociedade, a mulher não tinha peso dentro da sociedade, uma época que a mulher era inferiorizada, 64, a gente está falando numa época em que a mulher não tinha voz no Brasil, e foram essas mulheres que foram lá e pum, fizeram uma coisa acontecer. Sabe por quê, gente? Porque elas sabiam o perigo do comunismo, da ditadura. Nos anos 40, o Brasil já tinha vivido a ditadura de Vargas. Naquele momento, os maridos daquelas mulheres estavam sendo levados, torturados e mortos pelos comunistas. A história não conta isso, os livrinhos comunistas não contam isso. Não foi presidente, não foi congresso, não foi ninguém que pediu ali. Foi as mulheres a marcha... Como é que chama, gente? A marcha da família com Deus. É mais ou menos isso o nome, eu não tô lembrado agora, me fugiu. A marcha da família com Deus pelo Brasil, uma coisa assim. Era formada na maioria de mulheres que estavam perdendo seus maridos na luta contra o comunismo. Eu aconselho tanto, gente, assistam a Primavera Árabe. Pesquisem, na verdade, sobre a Primavera Árabe. Vocês entenderam que é uma manifestação que muda um governo. Pesquisem sobre o Egito em 2011, a derrubada lá do cara que é o nome invocado da moléstia. Pesquisem sobre isso, pra vocês entenderem o que o povo naquela época fez para conseguir derrubar aquele governo. Bolsonaro não podia tomar nenhuma atitude além da atitude que ele tomou. E para mim, Fagundes, é a minha opinião e ninguém precisa concordar. E se ninguém concordar, eu ainda continuo com ela. Porque como o nosso presidente disse aqui, é uma questão de inteligência. Inteligência vem do conhecimento. Eu sou um cara que gosto de estudar os fatos, gosto de ver os fatos. E dado as circunstâncias, num sistema aparelhado, desde a política até o judiciário Bolsonaro, foi um cara que ainda chegou muito longe. Foi um cara que chegou muito longe. Se a gente parasse para analisar o que esse cara fez por esse país e o quanto ele se doou e aonde ele chegou, era pra gente chegar e falar, cara, Bolsonaro, você foi longe demais, cara. Foi longe demais por esse Brasil. Eu vejo pessoas, porque Bolsonaro abandonou o povo. Porque Bolsonaro, não, gente. Quem abandonou alguém foi o povo. Quando Lula, lá em 2019, teve a questão da prisão em segunda instância derrubada, ali era para o povo ter se manifestado. Mas era para ter se manifestado do jeito que está se manifestando agora, era para ter feito ali, naquele momento. Enquanto não trouxesse de volta o povo, a prisão em segunda instância, o povo não saísse das ruas, dos quartos, ali era para feito esse tipo de manifestação. Quando o Barbudo foi descondenado, era pro povo ter... Não, a gente ficou calado. A gente só ficava... ninguém fazia nada. Aí hoje, queremos culpar Bolsonaro. Vamos ter senso de responsabilidade, gente. Bolsonaro é um só. Nós somos milhões. E aí eu pergunto pra vocês, nessa briga contra um sistema aparelhado, quem tem mais vantagem? Milhões ou um só? E olha que esse um só foi muito mais além do que os milhões. O presidente Bolsonaro, para mim, foi um orgulho, uma alegria, um prazer
ser governado pelo Senhor. Restaurou o meu senso de patriotismo, a minha alegria de ser brasileiro. E me fez ver o quanto nós estávamos perdendo durante os governos passados. E me deu forças para lutar contra o governo que se estabelece. Não é lutar contra no sentido de ameaça, não. É lutar contra no sentido dos ideais, das ideias, de mostrar o que é errado. É nesse sentido. Comentários, gente. Como eu disse, ninguém precisa ter a mesma opinião que eu, não, gente. Podem serem o contrário, podem. Agora, eu, Fagundes, defendi Bolsonaro em 2019, 2020, 2021, 2022 e votar com ele, se Deus quiser, em 2023. Quando ele for oposição, vou continuar aqui, prestigiando o capitão. Bruno Emanuel Vasconcelos. PT, vamos criar o Ministério da Borracha. Boa. Velha mídia, políticos de esquerda, zombo de Simone Tebet, que fez o L não levou nada. Marquei aqui o comentário. Lusitânia Prado. Meu caro, você viu quem está junto do Lula? O cara que disse que Adélio agiu sozinho contra Bolsonaro. Pois é. Né, o delegado, né, que investigou a facada, ele tem uma secretaria lá. Com medo dos militares, Lula decide que sua segurança será responsabilidade da PF. Ele ainda vai ganhar uma secretaria lá com Flávio Dino, se não me falha a memória. Bom, gente, tá aí a matéria. E ao nosso presidente Bolsonaro, capitão, eu bato continência. Vamos para a próxima luta, porque a guerra não acabou.